Boiô! Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou Babá Irecirê, Aodilê, Zarcel e tô aqui mais uma semana para bater um papo bem bacana com cada um de vocês. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, para você que está assistindo o nosso vídeo, se é a primeira vez, pesquisa aqui no nosso canal, já tem vários vídeos publicados no qual eu falo a respeito da religião tradicional Iorubá. Se não é a primeira vez, se você já assistiu algumas vezes e deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, não perca o seu tempo, manda mensagem no WhatsApp desse número aqui que está aparecendo na sua tela. O número é 11 9 50 73 9466. Nesse WhatsApp, vocês se informam de tudo o que é preciso para tornar o nosso encontro possível, tá bom? E você que está assistindo esse vídeo, assiste do princípio ao fim. Se você gostar do que vai ouvir, deixa sua curtida, compartilha pelo link original, via WhatsApp, no Facebook, enfim, nos ajude a levar as informações aqui disponibilizadas para o maior número possível de pessoas. Pessoal, o vídeo de hoje, recentemente eu falei sobre o que é orixá e eu achei certo que a gente falasse também o que é Odu, porque também esse tema é um tema bem polêmico, onde existem várias questões ou várias ideias colocadas a respeito do assunto que não vai de acordo com o que ensina a religião tradicional Iorubá. Então o vídeo de hoje tem a finalidade de esclarecer para você que está assistindo o que é Odu, sem dificultar. Eu vou tentar aqui simplificar para vocês. Primeira questão, a religião tradicional Iorubá, ela possui vários oráculos. O Obi é um oráculo, o Orobo é um oráculo, o Exu, que é o inhame, pode ser usado como oráculo em alguns casos, o Ibim pode ser usado como oráculo. Existe uma esteira que responde por vibrações, que se chama Orixá Pepe ou Enioçoin, que é um oráculo. E nós temos os mais conhecidos, né? O Iquim, o Apeleifá e o Erin de Logum, que é o jogo de 16 búzios. Nesses três, existe a manifestação de algo que nós denominamos como Odu. No caso do jogo de 16 búzios, existe o Odu Oxá ou Odu Orixá, que é o Odu utilizado nesse oráculo no culto de alguns orixás. Nem todos os orixás em terra Iorubá fazem uso do jogo de 16 búzios, apenas alguns. Os principais: Exu, Obaluayê, Iemoja, Xangô, Oiá, Oxum, Obatalá e alguns outros. Orixás como Ogum, Oxóssi, Logum Edé, Erinlé, Egbeorum não usam o jogo de 16 búzios em seu culto. Ou seja, esse oráculo ele não é um oráculo utilizado por todos os orixás, só por alguns. E aí as pessoas já vão começar a entender um pouco do porquê que existem alguns equívocos, né? Uma vez que nas religiões afro-brasileiras, não criticando, apenas traçando um paralelo, todos os orixás fazem uso dos búzios. E isso não condiz com a prática do que ocorre na terra Iorubá. Outra questão importante de observar é o seguinte: tanto no jogo de 16 búzios como no Iquim e no Apeleifá, os Odus eles recebem nomes parecidos, mas que variam de acordo com o culto do orixá. Então, por exemplo, no jogo de 16 búzios, nós temos alguns nomes para algumas quedas que variam. Então você tem, em algumas regiões, ou famílias, ou culto de orixá, você tem Okanã, Edioko, Ogundá. Dependendo do caso, chama Ogbe Ogundá, ou Ogbe Yonu, ou Etá Ogundá. Você tem Irosum, Oxé, Obará, Odi, Ogbe, Ossá, que também pode ser chamado Oturá. Você tem Ofu, Omori, Edilá Xeborá, Icá, Oturupão, Ofucarã ou Oturá e Ireté. Ou você tem Metalá, Merinlá, Medogum, Merindilogum. Ou você tem Ocaran Agbá, Irosum Agbá e alguns outros nomes. Ou seja, existe uma variação de nomenclatura e essa variação ela se dá de acordo com o culto, com a região ou com a família.
aonde a pessoa foi consagrada. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, essa mania que está sendo construída no Brasil, das pessoas aprenderem a consultar jogo de 16 búzios por curso online na internet, comprando apostilas, é algo que não é saudável, porque muitas vezes você vai estar absorvendo um conhecimento que não está relacionado à ancestralidade para a qual você foi iniciado, tá? Além do que, aprender o jogo de 16 búzios é tão difícil e complexo quanto aprender o Ifá. Demora-se quase que o mesmo período, porque para você consultar Erin Logum, você precisa aprender os versos. Não é simplesmente memorizar o que tal Odu pode dizer, qual orixá que responde. Você precisa aprender os versos, você precisa aprender como utilizar o Zibo para identificar se aquele Odu está positivo ou negativo, para identificar qual positividade ou negatividade está se aproximando, para identificar se só o ebó resolve o problema da pessoa, ou se além de fazer o ebó ela é obrigada a alimentar alguns orixás para que aquele ritual seja bem feito e tenha um efeito positivo na vida dela. Enfim, é um processo no qual a pessoa precisa ter uma relação muito próxima com o seu mestre. Não dá para você aprender na sala de casa através da tela de um computador. Dessa forma você adquire algumas informações a respeito, mas não conhecimento profundo, né? Então eu sempre procuro transmitir isso para as pessoas entenderem que consultar um oráculo é algo muito sério. Inclusive, quem aprende Erin Logum e Kim Opelé precisa também aprender a fazer o que nós chamamos de ebó Ariru, que é o ebó que está dentro daquele Odu, né? Quais as rezas que são utilizadas, qual o procedimento litúrgico para isso ser feito. Não é simplesmente pegar um monte de coisa, colocar no alguidar e ver no Obi onde vai entregar. Não. Dentro da religião tradicional Urubá é importante, eu sempre falo dentro dessa tradição religiosa. Então, e no Iquim e no Opelé também tem Odu. E o que é Odu? A palavra Odu é uma palavra que não tem tradução para o português, mas que se nós fôssemos traduzir, a gente poderia traduzir como algo que é muito grande, quase que infinito. Porque Odu na realidade é isso. Seja no jogo de 16 búzios, seja no Iquim e no Opelé Ifá, a configuração que nós denominamos como Odu, ela possui uma infinidade de versos, que é memorizado pelo Babaolorixá, ou pela Yaolorixá, ou pelo Babalawô, ou pela Yanifá, com a finalidade de, no momento da consulta, seja o próprio Orunmilá ou o orixá tutelar do oráculo, no caso o jogo de 16 búzios, através da intuição, despertar no sacerdote a lembrança dos versos relacionados àquele Odu que mais se relacionam com o momento que o consulente está vivendo, para que através desses versos o sacerdote possa fazer o que nós chamamos de itumó, que é a interpretação, e dessa forma transmitir as recomendações do orixá ou de Ifá para aquele indivíduo, tanto as recomendações através de orientações de conduta e comportamento, como as orientações espirituais, que é o que nós denominamos como ebó, né? E aí, gente, é através dos versos também que o sacerdote vai identificar, de acordo com o protagonismo desses versos, qual o orixá ou quais os orixás que aquele indivíduo que está ali na consulta precisa cultuar naquele momento para se fortalecer espiritualmente. Então, o Odu, como o próprio nome já diz, é algo amplo. Nenhuma pessoa séria na religião tradicional Urubá, em terra Yorubá, começa a manipular o Erin Logum e Kim Opelé sem ter sido submetido a um processo de treinamento árduo, aonde a pessoa tenha sido avaliada e testada pelos seus mestres e aí sim autorizada a atender. Porque fazer uso de livro e apostila para informação é ótimo, mas a religião de orixá ela é prática e o conhecimento prático só se adquire através da vivência. Isso é muito importante. Hoje nós observamos um movimento que me preocupa muito na internet, que são as pessoas querendo reformular a religião de orixá, no sentido de facilitar para não perder adeptos. Mas a história nos ensina que todas as religiões que buscaram essas falsas adaptações acabaram perdendo adeptos da mesma forma.
Porque toda religião séria, ela procura visar muito mais na qualidade dos seus seguidores do que na quantidade dos seus seguidores, né? Inclusive é esse trabalho que eu procuro desenvolver no meu templo. O meu templo é um templo cuja finalidade dele é ter um trabalho espiritual de qualidade, focando na qualidade, não na quantidade. Justamente porque eu entendo que a religião de Orixá é uma religião seletiva. Ela não tem como o cristianismo a necessidade de converter outras pessoas e de resgatar almas. Não, ao contrário. Ela tem a necessidade de atrair para ela quem com ela se identifica. Ou seja, não é a religião que tem que se adaptar ao indivíduo. É o indivíduo que precisa ver se se identifica com a religião e, consequentemente, se ele está apto a pertencer à mesma, né? E não o contrário. Então, hoje, quando eu observo pessoas que procuram facilitar de uma forma que muitas vezes rompe com a tradição do sagrado e do segredo, fazendo coisas que há 20, 30, 40 anos atrás não eram feitas dentro da liturgia, é algo que me preocupa, porque de fato você vai acabar rompendo com uma tradição e criando uma nova religião. E a religião tradicional iorubá é uma religião que caminha sim por um processo evolutivo, mas um processo evolutivo coerente, que condiz com a realidade daquilo que era feito pelos nossos ancestrais, né? E quando eu observo as pessoas falarem de Odu, eu observo as pessoas falarem de Odu assemelhando Odu a signo do zodíaco, assemelhando Odu a arcano de tarô, a carta de baralho cigano, sendo que não tem relação alguma, né? E eu não estou aqui dizendo que o Odu ele é superior ou inferior a essas formas de consulta. Eu estou dizendo que não possuem relação. E também a famosa numerologia. É extremamente importante deixar as pessoas cientes do seguinte: Odu não tem relação com o número. No jogo de 16 búzios, o Odu ele é representado por sinal, tal como no Ifá, que é o número de face aberta do búzio. Só que não significa que Ocaran está ligado ao número 1, que Edioko está ligado ao número 2, que Ogundá está ligado ao número 3. Não, é apenas a forma como ele se apresenta. Mas isso não determina que o número de elementos usados, ou que se a gente fizer conta com data de nascimento, vai se identificar o Odu da pessoa. Não, isso não tem relação, né? Até porque o Odu, dentro da liturgia do povo iorubá, ele é mais antigo que a contagem, que a matemática moderna, né? O conhecimento dos versos, que é o que serve para o sacerdote interpretar, e não o número, né? A gente observa sacerdote consultando o jogo de 16 búzios como se estivesse usando a numerologia, e isso não tem relação com a religião tradicional iorubá. Nada impede uma pessoa de querer criar um oráculo novo? Nada impede, desde que ela seja transparente e esclareça. É uma criação minha. E não que acabe profanando uma tradição como a tradição iorubá, que já é uma tradição tão antiga e que deve e merece ser respeitada. E eu digo isso por quê? Porque o povo iorubá respeita muito a sua própria cultura. É muito desrespeitoso nós que somos brasileiros e que escolhemos praticar essa tradição religiosa, ao invés de somarmos a mesma e defendermos ela com unhas e dentes, venhamos a utilizar a mesma de uma forma completamente equivocada e errada e acabar prejudicando a imagem de uma religião que é tão bonita, né? E tão antiga. Então é importante as pessoas entenderem isso. Então o Odu, ele é algo muito amplo, mas ele é algo amplo e as pessoas que estão ouvindo podem dizer: babá, mas se o Odu é algo amplo, então como a gente vai ter uma relação com isso? Através do conhecimento. É aí que entra a necessidade do conhecimento, né? Por isso que se faz necessário a pessoa realmente aprender os versos e não simplesmente a pessoa ter uma ideia do que tal Odu fala, do que tal Odu diz, do que ela acha, do que ela ouviu falar, do que ela leu em algum lugar. Porque é só o conhecimento de fato que vai te permitir ter uma relação com aquele código e compreender a mensagem dele de forma clara quando ele surgir numa consulta. É isso. O Ifá, ele é isso. Hoje, num grupo de WhatsApp que eu faço parte, fizeram uma pergunta.
No Ifá só se utiliza o conhecimento, não tem espaço para intuição? E eu respondi, no Ifá se usa o conhecimento, mas a intuição entra para você não aplicar todo o seu conhecimento. Por isso que quando um babalaô consulta e surge ali um Odu Ediobê, ou um babalorixá consulta e surge ali nos búzios um Odu chamado Abará, ele não vai falar tudo o que ele sabe daquele Odu. Ele vai falar o que o orixá ou o que o Ifá, através da intuição, fizer ele lembrar daquele Odu naquele momento, porque é aquilo que ele vai estar lembrando que vai estar relacionado ao que o consulente veio buscar, de orientação. Porque senão fica uma consulta muito vaga. Como diria meu padrasto, fica muito pá de lá, pá de cá, as volta que a vida dá, né? E aí não faz sentido, entendeu? Então é importante as pessoas entenderem isso. A consulta ao oráculo de Ifá e de orixá, ela não é uma consulta ao psicólogo. Tem muito babalorixá, yaulorixá, babalaô e anifá, que eu acho que queria ter feito psicologia, não fez e acabou virando sacerdote. Gente, a gente não pode entrar no campo da psicologia. O sacerdote ele precisa e deve respeitar o ori de quem está procurando ele, mas ele deve agir como sacerdote, né? Deixem para os psicólogos o que é dos psicólogos, deixem para os sacerdotes o que é dos sacerdotes, né? A consulta ao oráculo ela é uma consulta que tem que ser objetiva. Consulta ao oráculo onde o sacerdote te diz desde o porquê que existe Marte até porque que o Plutão deixou de ser planeta, deixou de ser objetiva, e é porque o cara não tem domínio e conhecimento daquilo que ele está fazendo e falando. Aí ele precisa te impressionar falando inclusive das geleiras do Polo Norte que estão derretendo, e não faz sentido. Isso não cabe numa consulta oracular, né? O Odu ele não fala disso. O Odu ele vai transmitir para o sacerdote as recomendações para o seu momento. Através do Ibo vai ser identificado se o que está chegando para você no período próximo é uma bênção ou uma negatividade. E como você deve se preparar para explorar aquela bênção ou neutralizar aquela negatividade, né? Daí que existe a necessidade de toda vez que você consulta o oráculo, dentro da religião Urubá, você fazer o que nós chamamos de ebó. Não existe consulta ao oráculo dentro da religião tradicional Urubá sem logo em seguida ter a necessidade de se fazer o que nós chamamos de ebó. É muito importante as pessoas compreenderem isso também. Tá bom? Porque nós temos hoje no Brasil uma quantidade enorme de pessoas que vão atrás de consulta ao oráculo para sanar a curiosidade de coisas que não são importantes, né? E que vão sem o comprometimento, sem a consciência de que traz a necessidade da realização de um ritual. E não fazer o mesmo pode ser mais prejudicial do que benéfico. Por isso que é importante as pessoas também entenderem, o oráculo não é algo que eu vou lá e consulto quando eu estou curioso. Eu consulto quando eu quero me preparar melhor para um novo ciclo, para um novo período e equilibrar as minhas energias, porque essa é a finalidade dos Odu. Tá bom, queridos? É isso, espero que vocês tenham gostado e certamente em breve a gente retoma esse assunto que é bem bacana e polêmico dentro da nossa tradição religiosa. Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Até os próximos vídeos. Iriu. Tchau, tchau.